Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E estamos aqui de volta para mais um daqueles episódios cheios de curiosidadezinhas, detalhezinhos e coisas mais que a gente adora fazer aqui, né, Ju? O pessoal curte aí as brincadeiras que a gente faz aqui quando a gente traz para vocês algumas curiosidades e detalhes bem específicos aí de algumas áreas temáticas e coisas do tipo que só os parques de Orlando sabem fazer melhor do que ninguém. E hoje estamos aqui para mais um episódio desse. E especificamente nós vamos falar hoje de duas áreas temáticas de parques da Disney, e são justamente as duas áreas temáticas mais novas, mais recentes que abriram em Orlando dos parques da Disney, e que são Toy Story e a Galaxy's Edge. Excelente, muito bem. Afinal de contas, a gente já fez algum tempo atrás aqui até um episódio extra que a gente fez uma geralzona da Main Street USA, né? E a gente pode até considerar que a Main Street USA é a primeira área temática de toda a Disney, né? Porque afinal de contas é do primeiro parque, e é a primeira que você entra quando você vai no primeiro parque, né? Então agora a gente vai, digamos, pro extremo oposto disso, quer dizer, as últimas áreas temáticas construídas, projetadas e construídas pela Disney nos parques de Orlando, até pra a gente ver um pouquinho da diferença de como a Disney e os Imagineers estão levando aí essas brincadeiras aí de projetar essas áreas malucas e todas cheias de detalhes pra gente, certo? Certo. Então vamos lá pros recadinhos rapidinhos e a gente já volta aqui pra contar pra vocês todos os detalhes, segredinhos e curiosidades sobre a Toy Story Land e a Galaxy's Edge, lá no Hollywood Studios. Mais uma vez lembrar para vocês aqui, né, do nosso e-mail de contato, que é o podcast@passaporteorlando.com.br, para você mandar pra gente aí todas as suas notícias, sugestões, curiosidades, histórias, o que mais quiserem aí compartilhar com a gente, fiquem à vontade. Se tiverem críticas construtivas, obviamente. Além disso, também tem as nossas redes sociais, né, especialmente aí o Instagram, que a gente mais tem dado destaque. Nós também estamos lá no Twitter, Facebook, por onde vocês quiserem. É só entrar em contato que a gente responde, bate um papo legal, troca umas mensagens e feliz quando o pessoal fica marcando a gente aí numas postagens aí, meio que fazendo umas piadas aí com as coisas que a gente fala aqui no podcast. É bem legal. Continue fazendo isso. Sim. E a Via Mundo continua parada, né, João? Sim. Tô com medo. Então enquanto ainda as coisas estão complicadas aí, a gente ainda tá com vendas de novos serviços de viagem em hold. Suspenso, isso. Em suspenso, né? Continuamos com atendimento àqueles que ainda têm algum crédito, alguma pendência de viagem aí cancelada com a gente, né? Isso. Mas por enquanto não estamos fazendo novos cotações, a gente pede aí compreensão de todos, mas enquanto a gente não se livrar aí das pendências, fica difícil de assumir novos compromissos. A gente vai tomando cada capote, né? Então, vamos evitar. Vamos evitar a fadiga. Isso. Legal, e se vocês curtem a gente lá, ouve pelo iTunes, né, pela Apple Podcast, se quiser deixar 5 estrelinhas lá, a gente agradece muito. Se você quer, de alguma forma, participar ou colaborar com o Passaporte Orlando, gosta do trabalho que a gente faz, tem lá nossos planos de assinaturas no PicPay. Você baixa lá o aplicativo no seu celular, acha lá o Passaporte Orlando. Tem vários planos de valores variados para você escolher, cada um com a sua recompensa individual diferente, né? Mas todo mundo contribui para a recompensa coletiva de episódios extras por mês. Se você não quiser ou não puder, né, colaborar financeiramente, você pode ajudar de graça, seja compartilhando nossos episódios, recomendando para os seus amiguinhos, coleguinhas, familiares que gostam aí desse assunto. Fica à vontade, compartilhe, marca a gente aí nas suas postagens, o que vocês quiserem fazer, sempre ajuda, certo? Certo. Então vamos voltar lá pro Hollywood Studios pra gente contar umas curiosidades malucas pra vocês. É ao vivo? A gente vai voltar pra lá ao vivo? Ao vivo. Ai, que delícia. Não é, infelizmente. Precisa passar 15 dias no México antes, né? Pois é. Então vamos lá, Ju. A gente já fez alguns episódios desses aqui, né? Onde a gente fala das curiosidades gerais aí dos parques, alguns com temas, outras foram meio genéricas, assim, gerais dos parques. Caso você tenha alguma curiosidade, você pode voltar lá nos episódios 58, 135 e 158, que a gente fez algumas desses aqui. E, obviamente, é um tema infinito, então com certeza a gente vai voltar nisso aqui para falar de outras áreas temáticas em outros episódios futuros, né? Sim, os Imagineers não têm limites. Não tem limites, exatamente.
Então hoje a gente resolveu aqui falar justamente das duas áreas temáticas mais recentes, né, do Walt Disney World em Orlando, porque elas estão absolutamente forradas de detalhes, easter eggs, curiosidades, referências e coisas do tipo, né, seja aos próprios parques temáticos, seja a filmes e produções cinematográficas e outras coisas do tipo. Então, o que não falta é história e referência nessas duas áreas. Hoje eu acho que faz mais sentido, se a gente for falar de Galaxy's Edge e de Toy Story Land, a gente começar pela Galaxy's Edge, né? Até por uma questão geográfica do parque, né? Acho que é mais normal as pessoas... Que é uma ampulheta. Ah, meu Deus, lá vem você com a história do formato do Hollywood Que é Studios. um peixe. Com seus formatos fálicos de parque. Um peixe é uma boa descrição, um peixe, né? Peixe, cara, isso não faz o menor sentido Faz na minha sim, cabeça. você tem um centro ali. Eu vou, qualquer dia eu faço um desenho, eu sou muito boa de desenho também. Pega o mapa e desenha em cima dele as suas figuras pra... Vou desenhar. Ok. Você começa por onde você quiser, você é dono do podcast. Eu sou dono, a bola é minha, não vale bica? Você que decide. Pra mim faria mais sentido a Toy Story, porque foi primeiro, né? Mas tudo bem. Foi o primeiro, mas pensa fisicamente. Vai por onde você quiser, não tem problema, não engalha. A entrada é longe das duas igual. Mas se você vai pela Toy Story Land e depois entra pra Galaxy's Edge, não é tão legal quanto você começar passando por aquele portal de pedra cortada pra entrar na Galaxy's Edge e depois sair na Toy Story Land. Isso não faz a menor diferença pro nosso podcast, mas você manda, eu deixo você decidir. Faz toda a diferença. Então vamos lá, a gente entrou pelo parque, entrou lá no Hollywood Studios, passou pela rua principal, virou à esquerda ali no dinossauro, seguiu até lá ao fundo, passou pelo Indiana Jones, passou pelo Muppets, e aí você vê aquele portalzão da Galaxy's Edge cortado na pedra, bonitão, né? Uhum. E aí você entra na Galaxy's Edge. Entra. Né? Logo de cara, assim, você já nota uma diferença, né? A partir daquele momento, aquele portal é uma transição entre você tá saindo ali, digamos, do planeta Terra, né, da Flórida, e você tá indo pro planeta de Batuu, né? Onde você tá entrando no Black Spire Outpost. Então você já começa a notar as diferenças ali logo de cara no som ambiente, né? Acho que é bem claro isso. Você para de ouvir aquele som de parque, você começa a ouvir uns sons meio alienígenas, de animais alienígenas, uns sons de eletrônicos, de radar, robôs, Beeps. droids, bips, uma coisa assim. Então logo de cara você já ouve essa diferença, né? E quando a gente entra para aquele portal, a gente sai logo de cara ali na floresta, que é a parte da resistência, que ela é a área da resistência. Então toda aquela primeira área de entrada ali para quem vem desse caminho é a floresta da resistência, onde tá a atração Rise of the Resistance, por sinal, não é verdade? Certo. E nesse caminho, desse corredor, você já vai começando a enxergar algumas coisas, algumas referências, obviamente, aos filmes da saga de Star Wars. Como, por exemplo, você vai ver uma A-Wing, uma A-Wing, né? Uma asa A, que é um tipo de caça inicialmente da rebelião e agora da resistência. E também você vai ver um X-Wing, né? Uma asa X azul, ali naquela região próximos da entrada do Rise of the Resistance. A primeira coisa interessante, né? Como todo mundo de Star Wars, ele é meio low-tech, né? Ele é uma tecnologia com cara de antiga, né? Apesar de a gente estar falando de espaço, não sei o quê, os filmes foram feitos nos anos 70 e 80. Então, todo o visual, toda a estética dos filmes originais, ela tem essa cara de tecnologia velha, né? Então, é meio sujo, mais amassado, isso. Meio, né? Parece tudo meio analógico, com uns botãozão grande, quadrado, sabe? Não é tela de controle quase, né? Touchscreen, quase não tem touchscreen. E uma coisa interessante é que os Imagineers, para eles criarem esses ambientes, né? Esses dois são os primeiros que a gente vê, né? Especialmente essa área ali onde tem aqueles dois caças ali, que eles também têm muita tralha em volta, sei lá, peça de reposição. Parece que eles estão ali numa área de manutenção da resistência. E você... Dá pra notar que eles saíram catando partes de coisas como máquinas de xerox, máquinas antigas de fax, umas coisas, assim, equipamento velho mesmo, de lixo que eles cataram, pra fazer esse visual de low-tech, né? E eles aproveitaram muito isso, acho que é muito engraçado isso aí. E tem um detalhezinho que logo de cara, esse é uma coisa que tá espalhada por toda a área, mas é um detalhe que você pode notar logo de cara quando você entra
na Galaxy Z. Que é uma coisa que existe um verdadeiro culto, assim, de disneiros e parqueiros, que eles têm um certo fascínio pelas latas de lixo das áreas temáticas. Sim. Quem já percebeu, toda área temática tem a sua própria lata de lixo customizada para aquela área temática. Sim. Né? Então o pessoal gosta de tirar foto, brincar, fazer o quê. E as latas de lixo da Galaxy Z não poderiam ser diferentes. Claro. Elas têm um design, elas têm uma pintura totalmente própria ali, que tem bem a cara de Star Wars mesmo, né? E ela tem um detalhezinho que ela remete aos filmes, que é uma curiosidade muito interessante. Você vai ver colado nela, além de ter um monte de coisas escritas ali em Aurebesh, né, que é o alfabeto do universo de Star Wars, tem uma etiqueta em todas elas com um número, um código numérico escrito, que é o 3263827. Aham. 3263827. Uhum. Eu acho que se alguém aqui que tá ouvindo a gente é meio fanático por Star Wars, já viu, primeiro, especialmente a Nova Esperança milhares de vezes, esse número deve ter soado familiar. Que esse é o número do compactador de lixo. Ah, que legal. Que eles caem quando eles estão na Estrela da Morte tentando resgatar a Leia, que eles se jogam, eles caem no compactador de lixo. Na hora que ele liga, o Luke liga no comunicador pro C3PO, ele fala assim, desliga os compactadores, não sei o que. E aí ele fala assim, agora abre a cela da porta pra gente, a gente tá no 3263827. Ele fala esse número, então é o número que eles colocaram nas latas de lixo da Galaxy Z. Legal. Eu não anotei aqui na minha pauta, mas é uma coisa que eu esqueci de anotar, mas é uma coisa que eu sei. E é uma outra curiosidade mais bizarra ainda. Que esse número não estava no roteiro do filme. Esse número não estava escrito no roteiro do filme que o George Lucas escreveu pro Han Solo falar. O Han Solo falou esse número porque esse era o número de telefone do Mark Hamill. Na época. Então, olha que doideira. É uma brincadeira entre os dois aí, os dois atores. A gente sabe que até hoje eles são... o Han Solo, né? O Harrison Ford, mesmo sendo o velho ranziza que ele é bem engraçadão. Eles sempre tiveram uma amizade muito grande entre eles. Então, esse número veio disso. Era o número de telefone do Mark Hamill que o Han Solo falou, como se fosse o número lá do compactador de lixo. E hoje isso tá registrado em todas as latas de lixo da Galaxy Z. Vamos tentar ligar. Será que já mudou de número? Já deve ter mudado. Que já. Desde que essa história foi... Essa história já foi faz tempo, né? É. E ainda nessa primeira corredorzão aí, nessa faixa aí de floresta da resistência que a gente vê, você já pode começar a notar, por exemplo, algumas das brincadeiras que os Imagineers gostam de fazer com o chão, com o piso. A gente já falou algumas vezes disso aqui em algumas áreas temáticas, quando nem o concreto do piso tá livre de uma curiosidade, um easter egg. Você começa a notar pegadas de droids. Você olhar pro chão, de verdade, você vai ver algumas pegadas, alguns rastros. Né? Porque tem pegadas e tem rastros. Tem pegada? Tem pegada. Tipo C3PO, né? Exatamente. Aqui você vai ver mais, por exemplo, rastros de robôs tipo R2-D2. Sim. Então tem um rastro lá que é bem cara de um robô tipo o R2-D2. E tem umas pegadas que é de um droid, que até ele é uma piada dentro de Star Wars até hoje, que é um droid chamado GNK, mas também apelidado como Gonk, que ele parece uma bomba de combustível com duas perninhas. Ele é um bloco com duas perninhas. Ele não faz nada, aquele negócio. É o Gonk. Ele fica Gonk. E você vê as pegadinhas dele, assim, se você seguir ele até um certo lugar, você consegue ouvir um barulho dele ali, naquela região meio que de mato ali. Então eles botaram essas brincadeiras assim, pra gente seguir os rastros dos droids e tentar ouvir. Você consegue ouvir tipo uma conversa entre dois droids, né? Aquela conversa meio eletrônica de bips e blops, né? É muito bom isso. E nessas duas naves que tem ali logo de cara, existe, né, porque a gente tem aquele negócio do datapad, que é aquela brincadeira que a gente faz no celular. Você pode hackear elas ali, não sei o que, faz uma brincadeira, e na hora que você faz isso com o celular, essas naves começam a soltar tipo uns vaporzinhos, umas coisas assim, é bem legal. Uhum. Bom, e ali fica a entrada do Rise of the Resistance, certo? Certo. Essa área do Rise of the Resistance também tá cheia, tá forrada de easter eggs e coisas do tipo. Por exemplo, logo na entrada da atração, você vê assim, tem uma torre de artilharia antiaérea. Aquela torre, na verdade, ela é controlada pela Oga, chamada Oga Garra, que é uma personagem do Galaxy Z, né, do Black Spire, que ela tem a cantina dela, né? Uhum. Mas é uma torre que ela controla para derrubar caças e naves de cargueiro que ela não goste ou que tem algum problema com ela, que tem uma rixa. Ela usa aquelas torres ali para derrubar as naves não autorizadas. Deve morrer muita gente, né, no
espaço. Ah, assim. com certeza. Se um civil qualquer pode ficar derrubando nave dos outros, já são, né? Uma coisa que você tem que aprender, Ju, o espaço tá sempre tentando matar a gente, então Entendi. muito fácil morrer no espaço mesmo. Astronautas são verdadeiros heróis. Se um verdadeiro civil, se um civil qualquer pode montar um verdadeiro arsenal de artilharia aérea espacial, quer dizer, qualquer um pode morrer no espaço. Pois é. É um milagre que o pessoal lá tenha sobrevivido tanto tempo. Por isso só tem os Skywalker. Acho que eles são imbatíveis. Pode ser. Imorríveis. Tem uma curiosidade que foi meio que criada pela Disney posteriormente, né? Porque depois que eles criaram toda a história do Galaxy Z, né? Do Black Spire Outpost, eles começaram a criar livros, quadrinhos e coisas do tipo pra botar esse planeta dentro do universo canônico de Star Wars, né? E foi lançado um livro chamado Star Wars Galaxy's Edge Black Spire, da escritora Delilah Dawson, e na fila da Rise of the Resistance tem uma hora que a gente passa por dentro ali de umas cavernas e você vê uma cachoeira por trás dela, né? E não é o Backside of Water. Devia ser. Mas aquela cachoeira, ela aparece especificamente, ela tá explícita nesse livro, como uma cachoeira que abastece ali uma lagoa, né? E a personagem desse livro, que é a Vai Morad, que ela aparece lá andando, uma personagem que aparece andando ali por dentro da Galaxy's Edge, ela acha uns corpos de pessoas que foram beber daquela água ali, só que aquela água é toda venenosa. Então, quando você estiver na fila da Rise of the Resistance, não molhe a mão na água da cachoeira, porque você vai morrer, tá? Sério? É sério. Você sabe que tem um pessoal que ouve com os filhos, né? Com esse nosso podcast. Você fala um negócio desse, eles vão ficar com medo. Mas é verdade, eu não tô falando mentira. Ah, lógico que é envenenada a água. Na história é envenenada a água. Mas é legal. Eles vão ter posto uns esqueletos. Devia, né? Seria bem legal, Seria bem interessante. Com certeza. Porque tava usando Piratas do Caribe e levava lá. Então, tipo sacrifícios de cenote, assim, sabe? Mexicano, então. Nossa, agora foi nervoso. Desculpa. Bom, outras coisinhas pra ficar... Eu tô preocupada com as criancinhas, mas as criancinhas... Pensem nas crianças. Pense nas criancinhas. Bom, mais algumas coisas pra ficar de olho ali na fila que são curiosidades interessantes. A gente consegue ver nessa fila da Rise of the Resistance alguns macacões de pilotos da Resistência e dá pra ver aquela roupa, né, que é uma... que chama de Flexi-Poly Bacta Suit, que é um tanque de Bacta portátil. Bacta, pra quem não sabe, é o fluido milagroso que cura tudo no universo Star Wars. Ah, que maravilha. Então, obrigada por avisar. Por exemplo, quem se lembra do começo do Império Contra-Ataca, quando o Luke, depois que ele... logo no começo do filme, que ele volta lá da caverna de gelo, que ele tomou umas porradas daquele Wampa lá, daquele bicho da neve, ele tá boiando dentro de um tubão, né? Aquele tubão é um tubo é um Bacta Tank, aquilo lá é um fluido de regeneração que é utilizado no universo Star Wars. Uhum. Só que esse portátil é o que o Finn aparece no começo do Último Jedi. Lembra que ele tomou um sabre de luz nas costas no final do Despertar da Força, e quando começa o segundo filme, né, o episódio 8, ele tá com aquela roupa toda cheia de uma coisa vazando, ele tá peladão dentro de uma roupa de plástico toda cheia d'água. Então, aquilo lá é esse tanque portátil de Bacta que aparece lá. Ele tá lá preso em algum lugar no meio da fila do Rise of the Resistance pra gente ver. Legal. Não lembro dele tá peladão. Ele tá de cueca. Ah, tá. Tá peladão. Tá, conceito de peladão e de cueca é bem diferente. Eu falei, nossa, mas alguém peladão em Star Wars? Então, você tem que entender o nível ali de peladão PG-13, né? Entendi. Entendeu? Peladão de cuecão. Peladão de cuecão. Outros pequenos detalhes ali pra você ficar atento durante o seu passeio pela Rise of the Resistance. Logo depois da sala que tem o holograma da Rey com o BB-8, a gente entra numa nave de transporte. E essa nave de transporte é que ela é sequestrada pela Primeira Ordem, né? Notem que essa nave de transporte, muitas vezes quando você for ver, pra quem já viu os vídeos ou quem já foi na atração, normalmente fica olhando pra frente da nave, onde tem lá o animatrônico do Tenente Beck, né? Que é um Mon Calamari. E é onde você vê boa parte da ação ali no espaço, ali na tela, na frente da nave, digamos, né? Mas essa nave, ela tem janelas em toda a sua circunferência, em toda a sua volta, inclusive no teto. E os Imagineers fizeram de um jeito onde todas essas janelas são absolutamente sincronizadas. Então, se você vê o X-Wing do Poe, ele tá passando, por exemplo, na janela do fundo,
ele vem atravessando todas as janelas e vai sair lá na frente. Então fique atento do quanto é bem sincronizada as telas, né, com o espaço passando ali no transporte antes da gente ser raptado pelo Kylo Ren pra entrar no cruzador da Primeira Ordem. É uma última coisinha ainda desse do Rise of the Resistance, né? O veículo que a gente anda nele é um veículo que tem um astromech, né? O astromech é um droid preto parecendo a unidade R2, só que ele é todo preto que fica bem na frente. E esses carros são aqueles trackless, né? Aqueles carrinhos que não andam por cima de um trilho. Eles vão andando no caminho programado, mas não tem trilho, especificamente. E qual que é a história ali? É como se a gente tá sendo resgatado. Então, por exemplo, o Finn lá que tá lá, a gente encontra o animatrônico do Finn no meio da atração. E eles hackearam esses astromechs que estão comandando esses carros. Por isso que eles fogem com a gente. E parece que os carros, né? Porque sempre vão dois carros andando paralelamente. Parece que esses carros, eles estão andando sempre num movimento meio caótico, meio aleatório. Mas se você quiser saber para que lado o seu carro vai, presta atenção no astromech. Porque o robozinho, ele vai virar a cabeça e vai olhar na direção que você vai virar antes do carro virar. Ah, que legal. Então é uma forma de você saber. Porque ele que tá pilotando o carro, né? Ele que tá pilotando pra você. A gente tá lá só passeando e sendo resgatado, né? Que legal. Então esse astromech, ele olha pra direção que a gente tá indo. Gostei. Vou ficar de olho. Nossa, vai ter muita coisa pra ficar de olho numa vez só que você vai ter pra ir. Nossa, a gente precisa ir 5 vezes, 5 dias no parque pra poder ir 5 vezes na atração. A gente precisa morar em Orlando, tem o Fast Pass lá, o Annual Pass. Pois é. Esse astromech, ele não é um R2, ele é uma R5. Ele é uma unidade R5. Ah, tá? Desculpa. Ele é o R5, deve ser melhor que R2, né? Pelo que eu aprendi de códigos. Ele é mais novo. Eletrônicos ele é mais novo. Ele recebeu um update. Entendi. Bom, a última curiosidade que é do finalzinho mesmo da atração, depois que a gente sai do cruzador, que nossa nave de escape cai de volta no planeta de Batuu, você cai meio que no meio de um lixão. Parece um lixão não, parece um ferro velho, cheio de tralha, cheio de metal retorcido, coisa do tipo. E tem logo depois que a gente caiu, né, que a gente já sai do carrinho, tem um letreiro escrito na linguagem de Our Best, né, na linguagem da coisa. Se você traduzir, lembrando que você pode sempre usar o seu celular e o aplicativo do Datapad lá para traduzir tudo que estiver escrito que você encontrar escrito na língua de Star Wars lá no parque, você vai ler escrito Savi and Son Salvage. Mais pra frente a gente vai falar disso, mas Savi's Workshop é onde você faz o sabre de luz, a experiência do sabre de luz, né? Uhum. E lembra que eles chamam, né, os pedaços e as partes do sabre de luz de scrap metal, que é basicamente metal velho, que é sucata, muito bem. O Ju tá melhor nas palavras que hoje. Ah, obrigada. Eu sou melhor. Eu sou de humanas. Aquele lugar que a gente caiu é onde o Sabe vai lá caçar por metal e por sucata pra gente depois fazer sabre de luz lá no workshop dele, na loja dele, né? Bem legal. What? What are you talking about? Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg has been secretly building a weapon with the destructive capacity to annihilate an entire planet. I alone have information that reveals this weapon's only weakness. And you, my friend, are responsible for delaying my rendezvous with Star Command. You are a toy! Bom, aí andando um pouco mais pra frente, né, saindo já dessa floresta aí da Resistência, a gente já cai naquela área do Street Market, né, onde já é uma área bem mais povoada, mais completa de coisas. Tem o prédio lá com o bazar, né, onde tem várias lojas e várias coisas ali, também é um local forrado de tralhas, referências e coisas legais pra se ver. E lembra que a gente falou que quando a gente entrava já logo de cara na área, a gente já ouvia vários sons. Aqui, você prestar atenção, você vai ouvir outros sons diferentes daquele que a gente tinha lá na entrada. Então, você vai ver outras línguas alienígenas de gente conversando, você vai ver gente brigando, você vai ver umas línguas alienígenas diferentes. É um ambiente... Toda essa área da Galaxy Z, eu peço pra você prestar atenção no som. O som muda e é o que mais te coloca dentro do universo é o som. E aqui não é diferente, tá? É bip pra tudo que é lado. É bip, é som de tiro, é som de nave passando no alto. É muito legal. E uma das coisas mais legais, assim, pra quando a gente entra ali naquela área do bazar, logo na sua esquerda tem uns bebedores. Isso eu até sei. Você sabe. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Esses bebedores, é bebedor mesmo. Você vai lá e você bebe. Só que assim, o interessante é que você vê que atrás do bebedor você tem 2 tancão de água, né? Um deles tem um vidro transparente e você consegue ver uma água meio verde, meio turva ali. Você vê que não é uma água muito bonita, né? E teoricamente é aquela água que a gente tá bebendo, né? Isso é mal. Isso é brincadeira. E ele tem
uma plaquinha, de novo escrita em Our Best, e se você pega o seu telefone e você traduz aquilo, você vai ler: água imprópria para consumo da maior parte das espécies, e não beba. Então é muito engraçado, é um bebedor, ele tá falando pra você não beber a água do bebedor. Sim. Já que a Ju tá com medo das criancinhas, você pode beber, tá? É tudo uma brincadeira. Né? Olha as criancinhas! Mas o mais engraçado aqui não é só essa placa, é que enquanto você tá ali bebendo, de repente, daquele tanque de água, levanta um olho. Que é de uma criatura chamada Dianoga, ou Dianoga, sei lá, acho que é Dianoga, que, pra quem lembra, é um bicho que aparece no episódio 4, Nova Esperança, justamente naquela cena do lixão, onde eles estão lá no lixão e tem um bicho que aparece um olhinho, ele sobe e depois desce de novo na água. Então é exatamente o mesmo bicho que tá lá. É a tal da Dianoga. Pra quem gosta de Family Guy, é a Meg. É a Meg. É a única participação da Meg no especial lá do filme. Muito bom. É a única participação dela. Se você não quiser lá ficar esperando e o bicho não aparecer, você pode também usar o datapad do seu celular pra fazer o bicho subir ali, que você pode hackear o bebedor, tá? Mas ele sobe sozinho, sem o Ele sobe sozinho, mas celular? É de tempos em tempos. Mas se você quiser fazer aparecer ele mais rápido, o seu celular ele aparece. Né? E uma coisa interessante, assim, esse bicho que tá lá, ele não tá só no tanque, ele vive por todo o encanamento de todo aquele ambiente. Ele aparece em outros lugares? Ele não aparece fisicamente, mas existem canos, né, tubulações que você vê que estão andando por tudo ali, que saem daquele tanque d'água, e se você seguir ele, às vezes, aquele tubo você vai ver, ele vai trepidar, tipo, como se estivesse passando um bicho lá dentro. Às vezes, dentro dos tubos dos banheiros, porque os banheiros da Galaxy Z também são todos diferentes, eles são tudo meio... É igual o universo do Star Wars, é tudo meio sujo, tudo meio enferrujado, ele é bem diferente de um banheiro normal de todas as outras áreas temáticas do parque. E mesmo lá dentro do banheiro, às vezes você vai ver um tubo sendo chacoalhado por alguma coisa passando dentro dela. É esse bicho que tá lá. Que legal. Do outro lado, oposto da parede desse bebedor, tem uma... que não é uma loja, só um ambiente ali decorado, né? Que ele é um entalhador, é um cara que trabalha com madeira. Não é marceneiro, mas ele é um escultor de madeira. Artesão. Artesão, exatamente. E você vai notar que tem várias esculturas prontas de animais, de bichos, de raças, de coisas que a gente conhece do universo Star Wars. Então tem Pongs, tem um busto de um Chewbacca ali, de um Wookiee e outras coisas do tipo. Mas o mais interessante é você notar a fornalha que ele usa, que é basicamente um corpo de um R2, de uma unidade, de um astromech, com a cabeça fora e uma grelha em cima, e ele põe a lenha embaixo. Então os caras pegaram um droid e estão usando de forno. Que sádico! É muito doido isso. E pior que você vai ver isso repetido em vários lugares ao longo de toda a Galaxy Z, eles usando antigos pedaços de droids para outras funções. Um pouco mais pra frente, ainda nesse corredor ali das lojas, tem um hackzinho com 3 speeders, né? São os veículos flutuantes que a gente vê na coisa, mas eles são de tamanho infantil. São speeders pra crianças, na verdade, ou talvez raças pequenas, né? Eles não são do tamanho normal de adulto. E nesses 3, tem uma moto, né? Que ela tá no meio, que ela é verde, e ela tem uma inscrição no corpo dela que é em Our Best. E aí, se você traduz essas 3 letras vão dizer LMA. O que seria LMA, Ju? LMA. Não sei a menor ideia. Lightsaber? Não. Lembra que toda vez que eles destroem ou demolem uma área ou uma atração existente, quando eles fazem uma nova, eles geralmente trazem algum tipo de homenagem à antiga que estava no lugar? Onde que a Galaxy Z tá hoje? O que tinha lá antes? O Light Motors. Light Motor in Action. Entendeu? Uau! E só por curiosidade, aquelas motos que estão com esses escritos homenageando a Lights Motor in Action, elas foram construídas com partes da antiga atração. Então fica uma coisa meio... Que legal. Desse corredor a gente tem várias lojas, né? Nesse corredor ali do bazar. Uma das primeiras lojas que a gente vê lá é a Creature Stall, que é uma loja de criaturas e animais. O interessante é que, apesar de serem animais de pelúcia e coisa do tipo, na verdade, quando a gente entra lá pela história, a gente está adotando um daqueles bichos. A gente não está comprando um bonequinho de pelúcia. A gente está adotando um Porg, por exemplo, né? E o Porg. E aí, os Imagineers falam que quando você compra um Porg lá, quando você adota um Porg lá, você tem que dar um nome rápido pra ele, porque aí o Chewbacca não come ele.
É, muito bom. E no meio dessa... tem uma gaiola. Às vezes o pessoal pode não reconhecer muito bem, mas dentro dessa gaiola tem um animal chamado Loth Cat, que é um animal, é um gato de um planeta que chama Lothal, que a gente viu, por exemplo, na animação do Star Wars Rebels. Então esse gato aparece bastante lá. E ele está abraçando um Porg. Oh. Ele tá dormindo abraçando um Porg. O dono dessa loja ou a dona dessa loja chama Bina. E é engraçado que se você olhar no meio das prateleiras, tem vários sacos de comidas e treats e coisinhas pros bichos comerem. Então tem várias tranqueiras dessa lá. Outros animais que a gente pode encontrar lá que são referências aos filmes, né? Então tem um Dokma e um Wart de Tatooine que parece um sapão. Ele aparece lá. E esse Dokma parece umas lesmas. Lembra um pouco o Gary do Bob Esponja, sabe? Uhum. Que aparece nas animações, né? Esse Wart parece um sapão. Ele tá dentro de um aquário que aparece nos filmes lá perto, em Tatooine, lá perto do Palácio do Jabba. Tem uma caixa que parece que tá vazia, mas quando você vai ver, ela tá cheia de luzes brilhando, que são, na verdade, vagalumes, né? Que são Felucian Fireflies. E se você ouvir, né? De novo, eles usam muito som. Se você olhar pra cima e ouvir, tem uma coisa que fica chacoalhando que é como se tivesse uns Kowakian Monkey Lizards, que são aqueles bichos que é o Salacious Crumb, que fica no ombro do... Gente, do que você tá falando, Jesus? É um bicho que fica... Aquele que fica dando risadinha no colo do Jabba, sabe? Do Retorno de Jedi. Aham. Ele é chamado de Salacious Crumbs. O nome da espécie dele é Kowakian Monkey Lizards. Então eles escaparam dali e eles estão lá em cima. Então fica um tubo todo balançando, chacoalhando. Eles estão lá dentro brigando entre várias espécies ali que escaparam, que estão tentando comer a outra ali. Outra loja ali que tem logo em frente ali é o Toydarian Toy Maker, que é uma loja que faz brinquedos, né? Aqueles brinquedos que a Ju acha que não tem nada a ver, que é um monte de brinquedo de madeira, de pano, umas coisas esquisitas, mas tá dentro do universo, né? Não é brinquedo normal que a gente tá acostumado a conhecer de outras lojas de gift shop, de coisas assim de Star Wars. Mas Toydarian é aquela raça do Watto. Lembra do Watto do primeiro episódio 1 do Ameaça Fantasma? Não. Que era o dono do Anakin e da Shmi Skywalker? Muito pouco. Que era um bicho que voava. Ele falava com sotaque meio árabe, assim, bem preconceituoso, por sinal. Claro. como quase todo Star Wars. Mas ele é um comerciante. Star Wars raiz. Star Wars raiz, lógico. Ele é um comerciante, é aquele bicho que fica voando, né? E o Toydarian é a raça daquele bicho. E a dona dessa loja é a Zabaka. E se você olhar no topo dessa loja, tem tipo uma janela e você consegue ver a sombra dela. Então você consegue ver a sombra da Zabaka, que é esse Toydarian, voando ali como se ela estivesse só administrando a loja de cima, né? Uhum. E uma coisa interessante dessa loja, assim, como é uma loja de brinquedos com vários brinquedos de madeira, marionetes, umas coisas diferentes. Até lembrando do episódio 7, né, quando a gente reencontra, né, os personagens antigos no cinema, tem aquela cena do Solo explicando pra Rey e pro Finn, né, não, tudo isso aconteceu, os Jedi, tudo isso existiu mesmo, né, que dá a entender que tudo aquilo que aconteceu nos episódios antigos meio que virou lenda. Não tem nenhum livro de história, não tem nada escrito, meio que tudo aquilo virou lenda. Então, na loja, eles representam cenas dessas lendas faladas, passadas verbalmente, com marionetes. Então, se você olhar pra cima, você vai ver uma cena do Obi-Wan lutando contra o Darth Vader. Um sabre de luz, mas só as marionetes mesmo penduradas deles. Eles estão lá. Que legal. Essa eu nunca vi. Legal. Nunca, não chamou atenção lá. Isso eu lembro de ter visto mesmo. Eu não reparei. Uma outra brincadeira, né, que de um brinquedo ali, como são brinquedos de madeira, um brinquedo de madeira desses tradicionais antigos é o cavalinho de madeira, né, que fica andando pra frente e pra trás, né? Uhum. Só que as crianças do universo do Star Wars, elas não conhecem cavalos. Elas conhecem os Fathirs. Fathirs são aqueles tipo cavalo que a gente viu na cena do Last Jedi, lá no planeta Cassino Cantobite, que eles ficam, tem aquelas corridas, como se fosse corrida de cavalo, só que são aqueles bichos, lembra? Sim. Então, o cavalinho de madeira, na verdade, é um Fathir de madeira. E aí lá na loja dá pra ver um desses. E além daquela cena ali de lenda ali do Vader contra o Obi-Wan, também tem uma cena de marionetes, né, de brinquedo de madeira da Millennium Falcon explodindo a Estrela da Morte. Então, são as cenas, as lendas passadas verbalmente que estão ali representadas nos brinquedos. Legal.
Outra loja que é a Jewels of Bith. Bith é uma raça também do universo do Star Wars, que são os músicos da cantina de Tatooine que toca... Lembra que tem a banda? Que é aqueles caras com aquele cabeção, aqueles olhão pretos, assim? Então, esses caras... Eu só sabia uma música. Só sabia uma música. Legal. Esses caras aí, esses personagens, essa raça se chama Bith. Um desses é o dono da loja ali de joias e de bijuteria, de joias e bijuteria ali. Então também tem souvenirs e coisas como chaveiros e coisas do tipo, que é pra pegar turista, é uma loja pra pegar turista. Uhum. de Batuu, né? Do Black Spire Outpost. E tem uma outra loja que eu esqueci o nome dela agora, que é a loja de roupas, que tem as várias roupas de personagens e de Jedi, de coisas do tipo ali. Se você for até o fundo dessa loja, tem um robô que você vê que é um robô costureiro. É muito legal isso. Você nota que ele tem vários compartimentos ali no peito dele, com linhas de várias cores, com botões, não sei o que. Essas linhas estão saindo pra cada um dos braços dele. Eles realmente montaram ali um robô costureiro. É muito legal. Legal. Esse eu não vi também. Esse eu vi. Eu não tava prestando muita atenção. Uhum. Se você for até o fundo ali desse corredor, a gente termina toda essa área do bazar na loja, no restaurante, que é o Ronto Roasters, né? E Ronto, né, ele não é o nome do dono. Ronto é o nome do tipo de bicho que tá sendo cozinhado ali. Quem viu as edições especiais dos 3 episódios, do episódio 4, quando o George Lucas mexeu pela primeira vez, tem aquela cena no Mos Eisley lá que começa a passar uns bichos na frente, tem tipo parece um dinossaurão, assim, com uma cabeça meio quadrada, que uma moto quase bate nele, tá sendo montado, aí na hora que o bicho dá um tranco pra frente, o cara que tá montando ele cai. Aquele bicho enorme, aquilo é um Ronto. Só por curiosidade, tá? E ele tá sendo assado numa turbina de nave, né? Exatamente, é uma turbina de Pod Racer. Pod Racer. É uma turbina de Pod Racer. E assim, os Imagineers, eles mandaram muito bem, porque se você chega ali embaixo, parece mesmo, né, que aquele lugar é quente. Ele não é quente, ninguém vai ficar com calor ali, mas eles iluminam de um jeito que é fogo, que parece que é fogo mesmo. E é muito doido, porque aquele Pod Racer de cabeça pra baixo pendurado no teto, e tem as carnes ali embaixo rodando, né, e você consegue até ver embaixo ali, tipo umas panelas de gordura, como se toda aquela gordura estivesse escorrendo daquelas carnes ali, e é muito louco como eles capricharam. Mas uma coisa que é engraçada notar ali é que aquelas carnes que estão sendo assadas ali embaixo, elas estão sendo giradas por um droid. Esse droid é um modelo que chama 8DJ8. E ele aparece em umas cenas lá no Retorno do Jedi, meio que torturando outros droids, uma coisa. Mas é o mesmo droid, é o mesmo design dele. E ele tá lá, ele só tá girando uma manivela. É um droid pra ficar girando uma manivela. E, assim, se você chegar bem pertinho dele, você consegue ouvir bem baixinho o droid reclamando da vida. Ele fala assim, ele fica reclamando, ele fica resmungando, ele fica assim, turn. Ou então, how am I expected to work under these conditions? Tipo, ele tá puto da vida. ele tá completamente desgostoso com o trabalho dele, né? Gostei. E se você olhar pra cabeça dele, né, se fosse um ser humano, estaria suando, né? E ele sua, mas ele sua óleo. Ai, meu Deus. Então tá escorrendo óleo da cabeça dele. E ali tem isso fica tudo ali bem no meio, né? De um lado fica o balcão, onde a gente vai lá e faz o nosso pedido, e do outro lado tem uma salinha fechada com uma grade. Se você for lá olhar, você vai ver que aquela ali é a sala do açougueiro. Ou seja, é o açougueiro que faz os cortes, né? Que corta a carne pra ser assada ali no Pod Racer, né? E dá pra ali identificar alguns outros bichos que a gente já viu no cinema. Tem um bicho que parece um sapo, mas ele tem uma cabeça triangular, que é um bicho que o Jar Jar Binks tenta comer no episódio 1. Quando eles estão lá em Tatooine, né, ele pega com a língua o bicho lá, aquelas confusões que o Jar Jar Binks faz, né? Missa, sabe? Com as chatices do Jar Jar Binks. Aquele bicho tá lá dentro também. Além dos pedaços de Ronto, você vê todas as ferramentas, as facas de corte, não sei o que, e você tem um monte daqueles bichos pendurados no teto ali. É bem legal. E aí, já num ponto de vista mais, digamos, triste, você também vê porgs ali dentro daquela sala. Oh. Tudo é comida, não tem jeito. Pois é. So, we meet again, Buzz Lightyear, for the last time. Not today, Zurg.
Quando a gente sai ali, nesse sentido, a gente vai por uma pracinha central, uma pracinha redonda. Se você for pra esquerda, você cai na Millennium Falcon. Se você for pra direita, você vai cair na Dok-Ondar Den of Antiquities, que é uma loja que, assim, se começar a falar tudo que tem lá dentro, a gente vai ficar 3 horas aqui, mas eu vou falar algumas coisas pra vocês. Mas antes da gente entrar na Dok-Ondar, mais pra baixo, embaixo dela fica o Savi's Workshop. Quase que em frente ao Savi's Workshop, tem uma árvore que parece uma árvore normal. Parece uma árvore qualquer, assim. Essa árvore, se você notar, ela tem uns laços, uns tecidos, umas faixas de pano ali, amarradas com laços nos galhos dela. Né? No livro Crash of Fate, foi dito que essa árvore chama Trillion Wishing Tree. E o que significa isso? Que aqueles laços que estão amarrados ali são pessoas que fizeram algum pedido ou alguma promessa, dentro do universo Star Wars, obviamente, a gente não tá falando de qualquer Zé Ruela que chegou lá e amarrou. E eles foram lá e na hora que ele faz isso, ele amarra esse laço ali na árvore, né? E aí o que acontece? Quando ou o vento naturalmente derrubar ou o galho da árvore naturalmente cair e quebrar com aquele laço, a promessa ou o pedido será realizado. Então é uma história assim que tá num livro, mas se você chegar lá e olhar pra essa árvore, você vai ver várias fitas, vários laços ali dados nas árvores, assim, pra dentro do universo aquilo lá foi feito de verdade. Eu não sei se eles permitiriam que outras pessoas amarrem lá, porque acho que se fizesse isso, ia estar forrado, ia parecer a igreja do Bonfim, né? Sim, mas nunca ia cair esses laços também, os pedidos nunca iam ser realizados, né? Pois é, mas é uma brincadeira dessa, tá num livro e você olha lá e tá lá, então quer dizer, os caras Nossa, isso é pra avançados, hein? Olha, tem uma aqui que é tão avançada que você não vai fazer ideia. Bom, eu já parei na primeira. Naquela que você fala assim, sabe o Luke? Quem? Brincadeira. Eu não sou expulsa do podcast de casa. Exatamente, isso aí. Bom, vamos entrar então na Dok-Ondar Den of Antiquities. Essa loja, ela é incrível pra quem tá afim de procurar um easter egg, tá afim de procurar uma referência. Pode ficar horas ali dentro que você vai achar milhares e milhares delas e outras que você não faz ideia de onde que é, mas se você procurar, você descobre de onde veio a informação, né? A primeira coisa, essa loja, ela foi construída dentro de um antigo templo Jedi. Então, logo na porta dela, assim, você vai ver, antes de entrar, tem uma estátua e tal. Então, tem muitas referências ali a que aquilo foi antigamente um templo Jedi. Tá? Então, aquele Black Spire Outpost chama assim, porque você vai ver todo ao redor, especialmente ali na área da Millennium Falcon, você vai ver as montanhas. As montanhas formam espiras, né? São uns espigões cinzas, pretos, negros, que é formado ali pela geografia ali daquelas montanhas, né? E bem no centro tem uma dessas espiras. E a Dok-Ondar, e o templo foi construído dentro dela. Com o fim dos Jedi, aquele templo foi abandonado. E o Dok-Ondar é o nome do personagem, que é um Itoriano, que ele montou a loja dele ali dentro. Então ele tá usando uma estrutura de um antigo templo Jedi pra fazer a loja dele. O Dok é um dos poucos, acho que o único até, se bobear, animatrônico que realmente tá dentro das lojas ali. É um dos que a gente pode ver ele lá, administrando a loja dele, até de repente falar com ele, porque ele fica falando um monte de... também fica resmungando lá dentro da loja. É uma curiosidade ali, logo na entrada, bem na porta ali da entrada do Dok-Ondar, tem um pé gigante bem pertinho da porta, que quando você olha parece um pé de uma escultura egípcia, né? E realmente ele estava dentro do Great Movie Ride, ele fazia parte daquelas cenas egípcias do Great Movie Ride, eles relocaram lá pra dentro do Dok-Ondar. Tipo, homenagem. Homenagem, com certeza. Legal. E quando logo que você entra, a porta abre bem na parede, assim, ele tem uns painéis bonitos, assim, parece uma arte antiga, né? Aqueles painéis, eles estavam eu não sei se é original, acho que não é original, mas assim, pelo menos a réplica deles estava no escritório do Palpatine, e eles são uma representação artística da grande luta entre a República Galáctica e os Sith, né? Na época que os Sith eram muito maiores, muito mais numerosos na antiga galáxia antes de eles serem derrotados lá pelos Jedi, né? Então é um painel interessante aí que tava no escritório do chanceler ainda, Palpatine, que a gente consegue ver nos filmes lá da trilogia prequela. Agora, ali dentro da Dok-Ondar, gente, tem tanta coisa nas paredes que eu não vou nem ficar, porque senão a gente vai ficar horas, assim, mas tem um aquário
com um Sarlacc bebê. Sarlacc é aquele bicho que engole o Boba Fett no Retorno do Jedi. Só que ele é uma versão bebê, então a gente consegue ver os tentáculos e a boquinha dele e o corpo enterrado na areia. Mas ele é pequenininho, não é gigante que nem o do filme. A gente consegue ver diversos capacetes de diversos tipos de pilotos, tanto da Rebelião quanto do Império. Tem uma referência muito forte ao Mandaloriano, que você consegue ver o capacete do Mandaloriano e o rifle dele. Tem vários tipos de armas, blasters diferentes também, visto em vários trechos dos filmes. Tem uma caveira, né, de um bicho com chifres que se chama mitossauro, que é o símbolo dos Mandalorianos. Quem lembra do Boba Fett, ele tem esse símbolo desenhado na armadura dele, então você consegue ver uma dessas caveiras ali, né, desses crânios ali naquela parede. Tem um droid, um IG-88, que é um droid assassino, um caçador de recompensa, que ele tá sentado no segundo andar, e ele tá desativado, porque ele tinha sido comprado para servir de guarda ali pra loja do Doc Ondar, mas ele aparentemente alguma coisa aconteceu com ele que ele tá desativado, ele tá quebrado lá, ele tá sentado quietinho, não faz mais nada. O IG-88, ele aparece muito também nas séries animadas, ele apareceu também na série do Mandaloriano, na primeira temporada bastante. Ele teve um droid que teve uma importância no primeiro e no último episódio da primeira temporada, foi bem legal. Tem algumas cabeças de animais entalhadas, então tem um Tauntaun e um Rancor bebê. O Rancor é aquele bicho que tá no subsolo do Jabba lá, que o Luke enfrenta. Tauntaun é aqueles, tipo, ovelha / camelo que eles andam lá em Hot, né, que depois eles morrem no frio, né? Tem um tigre Kodiak, que é o que eles lutam no episódio 2. Então, cara, você vai enxergar tanta coisa, mas tanta referência que é até difícil de falar todas. Quando abriu a Galaxy Z, tinha até uma Arca da Aliança lá em cima, que eu acho que era a referência que eles puxaram também do Great Movie Ride, mas eles tiraram, não tá mais lá. Eles botaram lá de brincadeira a Arca da Aliança do Indiana Jones. Ah, bom. Pois é. Mas o pessoal era tudo amigo, né? Sim, sim. Dá pra achar a medalha de honra da Batalha de Yavin, que a Leia dá pro Luke e pro Solo, também tá lá. Tem não só pra lá disposto, mas também tem pra vender. Se quiser comprar uma delas, você pode. Que o Chewbacca não ganha? O Chewbacca não ganha. Sacanagem. Tem até a lança e o adereço de cabeça de um Ewok, que é o chefe da tribo, que chamava Lograi, da Batalha de Endor também, tá lá na parede. Tem eu não lembro se tem pra vender, mas tem uma escultura chamada Calicori, que é uma escultura passada de pai pra filho dos Twi'leks, que isso também aparece bastante no Star Wars Rebels lá, com a personagem Aera. Tem os Gardef, né, uns porretes chamados Gardef, que é dos povo da areia, né, dos Tusken Raiders, que aparece no episódio 8 e aparece também com o Boba Fett na segunda temporada do Mandaloriano. Aquele bicho que fica dentro da água lá no bebedor, que é o Dianoga, tem uma versão bebê dele também num outro aquário ali perto. Isso sem contar todos os itens pra você comprar ali. Então, por exemplo, todos os sabres de luz de vários personagens, né, do Legacy. Então, essa loja é pra enlouquecer e deixar qualquer um pirado com todas as referências. Essa dá pra passar horas lá dentro, pegando cada um dos itens da parede ali, tentando identificar de onde veio. Se a gente for falar tudo aqui, a gente não sai mais daqui hoje. É muito impressionante. É muito impressionante mesmo. Bom, saindo do Dock Ondar, em frente tem a Docking Bay 7 and Food Cargo, que é o restaurante, onde a Jo odiou comer frango com arroz. Nossa senhora. Frango purê. Frango purê. Não tinha arroz. É verdade, frango purê, né? Que horror. $20. $20 um frango branco com purê. Pois é. Mas uma coisa interessante é o seguinte, esse restaurante, ele é conduzido pelo chefe chamado Strono Stuggs, e ele usa vários... é um ambiente meio industrial, um ambiente assim... Ele pegou uns containers, umas coisas bem de carga mesmo, assim, umas caixas de carga e transformou em mesa, transformou em alguma coisa... É um ambiente bem industrialzão, né? E no topo do restaurante, do lado de fora, se você olhar pra cima, tem uma nave de carga, e ela tem 3 caixas em cima dela. Essas 3 caixas, 2 dá pra ver um número escrito nela. Então, numa tá escrito 77, na outra tá escrito 83, e tem uma terceira que tá meio abaixada. Mas se você entrar no restaurante, você olha pra cima, você vai ver que essa caixa tá sendo descida pra dentro do restaurante, e aí lá você consegue ver o número 80 na caixa. E aí, Ju, o que é 77, 80 e 83? As datas que lançaram os primeiros filmes. Exatamente, a trilogia original. Foi lançada em 1977, 80 e 83, cada um dos 3 episódios. Então essa é uma brincadeira, mais uma homenagem a isso aí. Mas o legal é isso, é que de fora você só vê 2 delas. Você tem que entrar no restaurante pra ver a terceira que tá sendo abaixada pelo teto, né? Que legal. Então o cara montou esse restaurante assim com tralhas e coisas antigas que ele conseguiu
catar por aí. Então tem coisas como caixas de carga antigas, baldes para servir de assento, assentos de naves, né, que eles arrancaram das naves velhas. Até mesmo tem uma mesa que é uma asa de X-Wing. Tem uma asa de X-Wing sendo usada como mesa lá no meio do restaurante. É bem legal. E tem uma brincadeira que eles fazem o seguinte: se você olhar, tem um container de uma cor meio... um cremezinho meio leve. Se você olhar pro topo dele, tem uma fumacinha saindo desse lugar. Se você olhar ali perto, você vai ver 4 tipos de criatura diferentes congelados em carbonita. Aquela fumacinha, a brincadeira dele é a seguinte: é como se aquilo ali, o cara, pra conservar as comidas, alimentos e coisas que ele usa no restaurante dele, ele arranjou um congelador de carbonita portátil, que nem o Mandaloriano tem na nave dele no começo da primeira temporada, pra conservar a comida. Então toda a comida tá bonitinha conservada em carbonita, depois ele descongela e leva pro restaurante pra baixo. Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar a gente aqui a manter o podcast seguindo firme e forte? Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular, abra sua conta e assine um dos nossos planos para se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e receber recompensas individuais e também ajudar a bater a meta das recompensas coletivas para termos um episódio extra por mês. Embaixo, bem embaixo da Dock Andar, existe a Savi's Workshop, onde tem a espetacular e caríssima experiência de você construir seu próprio sabre de luz. Sim. Como ali é uma experiência muito rápida, muito focada, eles nem encheram tanto de detalhes, mas tem algumas coisinhas pra notar ali, se der tempo, né? Porque a gente entra tão rápido e fica tão extasiado ali com a brincadeira mesmo de construir o seu próprio sabre de luz que não tem muita coisa pra olhar. Mas bem na entrada, antes de você ir lá pra sua posição, você consegue ver o escritório do Savi. Tem 2 coisas interessantes. A mesa dele foi feita com um casco, né, o cockpit de uma asa B, uma B-Wing, e também notar que os aventais dos Gatherers, né, dos caras que acompanham a gente ali na construção do sabre do sabre de luz, eles foram feitos com a parte do peito da armadura dos Stormtroopers que pilotam as Speeder Bikes no episódio 6, lá do Retorno de Jedi. Saindo da Savis, a gente pode entrar ali também no Droid Depot, que é o lugar onde a gente monta o droid. Monta o droid. E aqui, Ju, no Droid Depot, tem um segredinho, uma curiosidade bizarra, que essa você tem que ser absurdamente atento e nerd pra conseguir ver isso. Bom, lá dentro você vai ter milhares de referências a tudo quanto é tipo de droid que a gente viu nos filmes, né? Então tem até dentro de um armário você vê aquele modelo do droid do K2SO, do Rogue One, tá lá, você consegue ver ele. Droids de protocolo, droids tipo modelo R2, droids modelo BB-8, então tem de tudo ali, tá? A grande brincadeira, a grande pegada que é difícil de ver é o seguinte: se você olhar pro teto, você vai ver tipo uma linha de montagem de peças andando, né? Tem uns ganchos que vem trazendo pedaços e pernas e partes de droids. Não são as que a gente monta, né? As que a gente monta estão numa esteira ali no chão mesmo, ali na altura do peito, né? Esses no teto é só decoração mesmo, mas elas estão andando e você vai ver pernas, braços, torsos e coisas mais de vários tipos de droid que a gente encontra em todos os filmes. Tem até cabeça dos Battle Droids dos episódios 1, 2 e 3 e coisa do tipo. Se você prestar atenção, você vai ver que tem algumas dessas peças que vem, algum desses ganchos que vem, mas às vezes tem um gancho que tá vazio, que não tem nada. E aí, se você começar a contar, você vai ver que tem assim: vazio, uma peça, vazio, uma peça, vazio, 3 peças, vazio, 8 peças. E essa sequência se repete. Vazio, uma peça, vazio, 3 peças, vazio, 8 peças. Aí você já tá inventando. Não estou inventando, isso é verdade. Não, aí não é possível, aí já é invenção. É pura verdade. Isso tá formando um número: 1138, 1138, que é uma referência ao THX 1138. Que é o primeiro filme do George Lucas. Esse 1138 ele é referenciado em tantas vezes ao longo do universo de Star Wars por causa do filme THX 1138 que o George Lucas fez. Então, os caras colocaram um código 1138 no número de peças e espaços vazios que tem ali no teto da Droid Depot. Aí você já tá brincando. Não, é sério. É muito louco isso.
Se a gente sai ali do Droid Depot, a gente entra na área ali da Primeira Ordem, onde tem aquele TIE Echelon, que é uma nave nova que eles inventaram pra ali pra área mesmo, que é a nave do Kylo Ren e tal. E ali você consegue ouvir vários sons ambientes e avisos e anúncios do tipo. E aí tem um anúncio no som ambiente ali falando assim que todos os treinos de tiro ao alvo pros Stormtroopers foram cancelados. Aí você começa a entender por que eles atiram tão mal. É porque eles não treinam, eles não praticam tiro. É muito bom isso. Bom, aí pegando por esse corredor, né, indo na direção da Millennium Falcon, a gente vai passar e vai entrar na Ogas Cantina. A Ogas Cantina também é uma outra área que é forrada de referências, tanto quanto é o Dock Ondar. Tem tanta coisa, mas tem tanta coisa. Uma das coisas mais interessantes é assim, todos os dispensers de bebida ali, como se fossem aquelas torneiras de chopp, mas nem todos são chopp, alguns são dos drinks que eles servem ali dentro da cantina mesmo. E toda torneira sempre tem um enfeite nessa torneira. Cara, todos os enfeites que tem lá, todas as manivelas das torneiras desses recipientes aqui, dessas torneiras de bebida, todas elas têm um enfeite que é ou um mini sabre de luz, ou uma ponta de lança de Ewok, ou um braço de um droid. Então todas elas têm alguma coisinha engraçadinha pra ver, né? Legal. E se você olhar em cima dessas bebidas, você vai ver algumas coisas, tipo aquários de bichos. Então, tipo, tem um aquário daquele que parecem daqueles bichão, aquele sapão. E, por exemplo, os ovos desses sapos são usados nas bebidas. Se você ir lá e pede uma bebida chamada Yub Nub, eles vêm com aquelas bolinhas. Eu quase tomei isso aí. Então, eles vêm com aquelas bolinhas que tem um suquinho dentro, mas assim, a brincadeira é como se todos aqueles animais que estão ali em aquários ali em cima estão servindo pra dar ingrediente pras bebidas que estão embaixo. Eu não sabia disso, eu tomei essas bolinhas. Na entrada da cantina tem um negócio que a gente viu no episódio 4 lá na Nova Esperança, quando o Luke tenta entrar na Mos Eisley Cantina. Mas é uma paredona com uma cruz assim, que aquilo é um detector de droid, porque droids não podem entrar em cantinas. Lembra que o barman fala pro Luke, we don't serve their kind here, tipo, e manda os droids embora? Então aquilo lá é um detector de droids. Então se você passar por ali e seu droid for pego, é porque ali ele foi detectado. Tem também logo ali na entrada tem um cartazão todo escrito em Orbesh que você precisaria traduzir com o seu datapad que tá escrito nele, né? Mas é tipo umas regrinhas da Oga. Ela é tipo a mafiosona ali de Batuu. Então ela que meio que manda muita coisa ali, muita gente e tal. E ela botou as regras de quem pode ou não pode frequentar a cantina. Então se você traduzir essa placa ali, você vai ver algumas coisas como, por exemplo, algumas regrinhas do tipo Wookiees são restritos a somente 2 drinks no máximo. Imagina o estrago de Wookiee bêbado. Os Kowakian Monkey Lizards, eles não podem entrar de jeito nenhum, porque nós fazemos uma zona lá e tal. E se você está planejando arrancar algum membro de alguma pessoa, não faça isso. Não faça. Tipo o que o Obi-Wan faz lá na cantina, no filme, né? Que ele corta fora o braço do cara. Então tem algumas regrinhas, umas coisinhas engraçadinhas ali. Tem uma outra coisa, bem ali no centro, tem tipo um hyperdrive, né? Que é um motor de hyperdrive das naves para fazer elas entrarem no hiperespaço. Esse hyperdrive que tá no meio da cantina, ele serve para alimentar, para fazer a energia da cantina funcionar. Isso é uma coisa que infelizmente a gente não viu quando a gente tava lá. Mas parece que assim, de vez em quando, esse hyperdrive ele dá uma falhada, dá umas faiscadas e apaga tudo, a cantina inteira apaga. Algum dos barman tem que ir lá, dá umas 2, 3 porradas, ele dá uns murros no hyperdrive, ele liga de novo e é tudo que o ambiente liga de novo. Ah, que legal. Pois é. Já teve isso. É uma coisa bem icônica, falou que tem muita gente que vê isso. Infelizmente, quando nós estávamos lá, a gente não viu isso. E tem um quadro de avisos ali na Água Cantina de anúncios de empregos, anúncios de vagas de gente de trabalho. Quadros, né? Em qualquer parque tem que parar pra ser visto. Esse a gente não viu com atenção, mas lá tem isso aí. E tem, por exemplo, a empresa lá do Rondonaka, né? Rondonaka Transports, oferecendo vagas de mercenários, de contrabandistas, né? Pra pilotar Millennium Falcon. Tem uma vaga de mecânico que sabe falar Shiriwook. Shiriwook, pra quem não sabe, é a língua dos Wookiees. Então, provavelmente é pra consertar
pra trabalhar na Millennium Falcon pro Chewbacca, né? E também tem uma postagem de um emprego pra trabalhar na Halcyon. O que é a Halcyon, Ju? Nossa, esse nome é familiar. É. O que é? É o Galactic Star Cruiser, que é o Star Wars Hotel. Ah. Então eles já estão fazendo referência ao negócio que vai abrir, entendeu? Entendi. Nossa. É muito legal, né? Legal. Quando você tá saindo da Alga Cantina já, bem perto da porta tem uns buracos de blaster, de tiro mesmo, de alguém deu e fez uns buracos lá. Diz a lenda que a Alga não conserta esses buracos porque foi uma vingança que ela teve contra um Wookiee, né? Que ela namorava. E aí ele traiu ela, fez merda. E ela provavelmente saiu correndo atrás dele dando tiro. Então aqueles buracos ela deixa lá pra lembrar as pessoas de que ninguém pode trair a Olga. Então tá lá os buracos na parede, que é pra isso. É um lembrete. É um lembrete. Don't fuck with me. Bom, e pra finalizar aqui, uma última coisa aqui, a gente vai entrar lá na Millennium Falcon, Smuggler's Run, que na fila também tem bastante coisa interessante pra se ver. Na verdade, ainda do lado de fora, antes de entrar na fila mesmo, quando a gente tá vendo a Millennium Falcon por fora, essa eu nunca achei. Eu já sabia disso quando a gente tava lá, mas eu não consegui encontrar. Mas dizem que existe um pequeno parasita colado do lado de fora do casco da Millennium Falcon, bem embaixo do cockpit. E a brincadeira é que esse pequeno parasita é uma versão miniatura da própria Millennium Falcon. Ela tá embaixo ali atrás de uns canos, de uns tubos e tal, meio escondida, mais ou menos ali embaixo do cockpit. Quem sabe numa próxima vez eu ache ela, mas aí é uma brincadeira aí. Quem já foi e conseguiu achar, manda foto pra gente. Tem uma das primeiras salas ali na fila que a gente pode ver, que é a sala dos mecânicos, né? É um ambiente cheio de referência também, cheio de tralha. Lembra que a gente ouve aqueles dois caras que trabalham pro Rondo também discutindo no alto-falante, que é muito engraçado as coisas que eles ficam falando. Os papos deles são muito engraçados, vale a pena prestar atenção, né? Mas ali nessa primeira sala, você vai ver, uma das primeiras coisas que você vai ver é uma mesa com um jogo de sabacc. Sabacc é o famoso jogo de... Não, é de cartas. Ah, é? É um jogo de cartas famoso do universo Star Wars, né? Inclusive, acho que a primeira vez que nos filmes aparece mesmo é no filme do Han Solo, que tem gente que odeia. Eu não odeio, eu só acho qualquer coisa. Mas é nesse jogo de sabacc, que o Solo era um grande especialista em sabacc, né? Que ele ganhou a Millennium Falcon do Lando Calrissian. E como você pode ver, aquele jogo lá provavelmente deve ter dado alguma briga, porque a mesa tá lá abandonada, alguém teve que sair correndo, talvez quebraram o pau ali por causa do jogo, né? Porque sempre dá briga esse jogo de sabacc. Então tem uma mesa lá bem no lado esquerdo quando a gente tá passando na fila. Um pouco mais na frente das cartas de sabacc mesmo, é interessante notar que tem umas caixas ali de contrabando e até a forma que o Rondo usa pra fazer os contrabandos e as falcatruas dele. Você vê que tem uma caixa, dá pra ver que dentro da caixa tem tipo um monte de rifle e armas, e por cima tem um monte de saco de, sei lá, de umas comidas, de umas coisas, de umas carnes, umas coisas assim pra disfarçar. Então você vê que ele disfarça o contrabando de armas dele com tranqueira, com comida. Lembra que a gente falou do droid, a unidade R2 estava sendo usado de forno lá pro carpinteiro lá fora? Então, pelo menos essas unidades R2 o pessoal não respeita mesmo, porque tem uma que tá sendo usada como lata de lixo lá dentro. Oh, coitadinho. A cabeça dela foi removida. Primeiro os caras fazem a gente gostar, ligar pros próprios droids, e aí depois eles fazem essa sacanagem. Pois é. Tem um monte de capacete de Stormtrooper sendo usado como pra recolher óleo que tá sendo escorrido das máquinas e tal. É bem engraçado. Essa área é muito engraçada, dá pra ver bastante coisa legal ali dentro dessa área dos mecânicos. Aí quando a gente finalmente entrou na Millennium Falcon, aquele espaço onde a gente tá esperando pra entrar mesmo na atração, né? A gente já tá dentro da Millennium Falcon. Tem ali a mesa de xadrez holográfico ali, que é tradicional e tudo mais, mas se você começar a dar uma fuçada ali por dentro, você vai achar outras coisas muito interessantes. Tem, por exemplo, uma infestação de porgs dentro da nave. Tem uns 3, 4 ninhos de porg dentro da nave que dá pra você achar. Outra referência clássica também é o episódio 4, que tem uma caixa onde tem o capacete com o escudo no rosto todo cinza, né, todo pintado, e a bolinha, o remoto que o Luke fica treinando pela primeira vez dentro da Millennium Falcon. Tá lá os dois, dá pra ver. Assim como o binóculo que o Luke usa no episódio 4 pra olhar de longe o povo de areia. Tá tudo ali, dentro da Millennium Falcon. E tem o famoso corredor do beijo, porque assim, o que acontece? Quando nós estamos esperando pra entrar de verdade ali na Millennium Falcon, na atração, tem 3 possíveis posições que a gente pode sair pra entrar na atração. Um desses corredores é o corredor do beijo do Império Contra-Ataca, quando o Han Solo e a Leia estão lá fazendo a manutenção da nave, né, tentando consertar a nave, e aí os dois se beijam bem naquele corredor, dá até pra ver as coisinhas ali em volta. Tem até uma sombra, né, uma iluminação que faz um X e um O, né, que nos Estados Unidos eles usam XOs, que é beijo. Beijo e abraço, né? Então eles
eles têm até essa iluminação mostrando ali que é o corredor do beijo dos dois ali. E uma última curiosidade aqui, saindo da Millennium Falcon, tem uma hora que a gente tá passando ali pelas paredes, né? Tem até uma hora que as paredes estão meio detonadas, tem uma coluna que caiu e o teto quebrou. Se você olhar lá, você vai ver outro ninho de Porg, porque tem uma infestação de Porg ali em volta, né? Mas tem uma hora que você olha na parede e tem tipo um bicho com uns dentão enorme. Esse aqui são aqueles Ratars, ou Ratars, que a gente vê no episódio 7, que o Han Solo tá transportando esses monstrengos aqui, naquela cena que ele captura a Millennium Falcon e tem os caras tentando pegar ele e roubar a Millennium Falcon dele. Que eles soltam, né? Aqueles bichos que saem matando todo mundo, lembra? Se você olhar, ele tá na parede congelado em carbonita. Então tem um Ratar ali congelado em carbonita ali na parede ali da saída da Millennium Falcon. Smuggler's Run. Nossa, quanta coisa. Não, e pior que, olha, acho que se eu fosse ficar aqui, eu ia ficar falando muito mais. Não, viu? Porque... eu acho admirável, assim, primeiro, ter essa lenda toda em volta. Se tem essa lenda toda, é porque tem gente que acompanha, porque é muita coisa no meu ponto de vista. E os caras terem realmente tido esse expediente de criar isso tudo, é impressionante. Não, deve ter tido um consultor de curiosidades pra fazer essa área, porque não é possível. Com certeza, mas assim, eles têm uma biblioteca gigantesca de informações e de tudo, e os caras pesquisam mas é impressionante. muito. Assim, originalmente são 3 filmes, aí virou uma coisa muito maior, né? É um universo, é incrível, eu acho. Olha a quantidade de referências, e eu não falei todas, porque tem muito mais. Se eu fosse falar uma por uma do que tem lá, a gente ia ficar 5 horas aqui. Eu acho incrível. Mas olha, tem referência aos filmes novos, aos filmes velhos, aos filmes prequela, coisas as animações. É fora do né? cinema. A livros, que na verdade os livros vieram depois, né? Eles primeiro criaram a Galaxy Z, e aí depois, pra colocar a Galaxy Z dentro do canon, eles criaram livros pra expandir a história. Mas veja a quantidade de referência de todos os filmes, de todas as animações, das séries também. Quando a Galaxy Z foi construída, não tinha saído o Mandalorian no Disney Plus ainda. E já tinha referência ao Mandalorian lá. Os caras não dão ponto sem nó, Eles não dão né? ponto sem nó, eles não fazem nada sem saber o que tá acontecendo. Então, é realmente impressionante o que eles fazem, a pesquisa que eles fazem e a fidelidade que eles têm com os detalhes da história. Muito louco isso. Muito louco. Muito louco, muito louco. Surrender, Buzz Lightyear. I have won. I'll never give in. You killed my father. No, Buzz. I am your father. Bom, vamos lá então pra nossa segunda área, então. Ufa! Tá de fôlego já. Demorou. Nossa senhora, sério? Sério. É bom que tenha menos coisa. Tem menos história, tem menos referência, acho, mas tem muita autorreferência aqui, né? Então a gente saiu andando agora da Galaxy Z, a gente atravessou toda ela e foi pra outra saída, no extremo oposto da que a gente entrou, que a gente cai diretamente dentro da Toy Story Land, né? Ali pelo fundo, né? Pelo fundo. De cara com os aliens. De cara com os aliens Swirling Saucers. Swirling Saucers. A Disney não pegou leve, né? Com o brasileiro lá no Hollywood Studios, né? Aliens Swirling Saucers, Make It Run Away. Bom, a brincadeira dessa área, né? Qual que é? Acho que a gente até já falou isso em outros episódios. É como se nós fomos encolhidos ao tamanho de um brinquedo e a gente tá no quintal do Andy. Sim. E a gente tá vendo tudo que o Andy montou de brincadeira no quintal e estamos participando das brincadeiras com ele como se fosse o brinquedo dele. A proporção é como se nós fôssemos pequenos. Então, a proporção é como se nós estivéssemos à mesma altura dos soldadinhos verdes, dos soldadinhos de plástico. Do Green Army Man. Essa é que é a nossa proporção. Tanto que no meio do corredor principal lá tem uma puta de uma pegada gigante do pé do Andy. Então, se você deitar naquela pegada, você vai ver que o seu tamanho é mais ou menos o tamanho dos bonequinhos de plástico dos soldadinhos verdes. Legal. Né? Então, essa que é a brincadeira. Bom, eu não vou falar de absolutamente todas essas referências que tem aqui, mas tem tanta coisa com blocos e dominós. Então, ali, espalhado por toda a área, você vai ver um monte de referências a esses blocos com letras e números, e tem dominós, dados e coisas do tipo que formam algum tipo de coisa escrita, né? Você vai ver, por exemplo, os blocos com as letras A e o número 113, né? O famoso A113, que aparece em praticamente todos os filmes. Praticamente não, acho que aparece literalmente em todos os filmes da Pixar. Sim, Sala de aula. Exatamente, a sala de aula do California Institute of Arts, o CalArts.
Que todo mundo que trabalhou lá Saiu de lá. passou por alguma aula nessa sala. Então, eles sempre fazem uma referência a esse A113 em todos os filmes. Então, tem blocos lá na área também formando essa sequência, A113. A sensação que eu tive é que nenhum bloco tá lá sem razão. Não tem nenhum bloco sem razão. Você acha que é decoração? Põe qualquer coisa? Não. Todos os blocos significam. Todos eles... Significa? Significa. Tem, por exemplo, uns dominós, né, no meio da área ali. Se você olhar para os números que estão nessas faces desse dominó, forma a data de 3 de fevereiro de 1986. O que é essa data, Ju? É o início da Pixar? É a fundação da Pixar, muito bem. Fundação da Pixar. Eu sou conhecedora, né? Conhecedora. Esses blocos ficam bem na frente do Woody's Lunchbox lá, por exemplo, né? Bom, a gente falou que a brincadeira ali é que é como se a gente tivesse o tamanho do brinquedo. Então, se você começar a olhar para todas as estruturas que existem, tudo que tá de pé ali, é ou um brinquedo ou é uma caixa de brinquedo. Uhum. Então, o Andy usou as caixas dos brinquedos dele para fazer as casinhas, as estruturas, os tetos, tudo é feito com caixa de brinquedo ou alguma coisa do tipo. Até mesmo os bancos que a gente senta, os poucos bancos que tem naquela área, que tem pouco banco pra sentar. Aquela tem pouco banco e pouca cobertura. Pois é. Os bancos são feitos com dominós, trilhos de trem de brinquedo, com palito de sorvete, coisas do tipo. Tudo é feito com material, né, se você olha, é tipo um palitão de sorvete manchado, né, porque fica com aquela cor manchada assim. Você vai ver o banco foi feito de palito de sorvete manchado, usado. Bom, o Toy Story Mania, que é uma atração que já existia antes da Toy Story Land ser feita, né? Uhum. Ela teve toda a entrada dela modificada pro outro lado, né? Pra ficar por dentro da Toy Story Land. Então, se você olhar pelo lado que ela é hoje, a entrada dela é formada por caixas de brinquedos. Então, por exemplo, são brinquedos que a gente vê nos filmes do Toy Story. Então, o Lenny, que são os binóculos, e o Chuckles, que é o brinquedo palhaço dele, as caixas desses brinquedos são usadas ali pra entrada do Toy Story Mania. E eu não sei se você notou, Ju, mas a brincadeira do Toy Story qual que é? Os próprios brinquedos do Andy, eles encontraram um brinquedo novo, esse brinquedo chamado de Midway. Uhum. Coisa que, honestamente, eu nunca entendi muito bem qual que é esse nome, se é só essas brincadeiras de atirar. Uhum. Mas os próprios brinquedos encontraram esse brinquedo de Midway e eles criaram a brincadeira pra gente. Então a gente tá na fila andando e tal, não sei o quê, e quando a gente chega naquela área de embarque, já praticamente, ali é como se a gente tivesse entrado de verdade no quarto do Andy. Até então a gente tava do lado de fora, passando por outros ambientes e tal, e ali é que a gente entrou no quarto dele. Ali na fila do Toy Story Midway Mania, você vai ver de novo, né, várias caixas de brinquedo ali, fazendo as paredes e coisas do tipo, e tem, às vezes, a caixa tem o código de barra, né? E algumas dessas caixas, no código de barra, vai estar escrito o número 121506. Vamos lá, Ju, o que é esse número? 121506? É a data de lançamento do Toy Story? Não. 2006, não. É 15 de dezembro de 2006. É o dia que a Disney adquiriu a Pixar? Não. É a data... Desisto. Não, é difícil. É a data que o Toy Story Midway Mania, a construção dessa atração, foi anunciada. Anunciada. Nem aberta. É difícil. Não, essa não ia... Essa era muito avançado. Pois é. Os conhecimentos parcos. Então, porque assim, o Buzz Lightyear já existia lá no Magic Kingdom há alguns anos, né? E toda a ideia deles pra fazer o Toy Story Midway Mania veio como inspiração do que já existia no Buzz Lightyear Space Ranger Spin lá do Magic Kingdom. Então eles pensaram naquilo e falaram, como que a gente pode fazer um negócio mais legal e melhor? E realmente é muito melhor, né? Sim, com certeza. Tanto que lá na entrada do Swirling Saucers existe uma homenagem à atração do Buzz Lightyear Space Ranger Spin. Porque tem logo na fila, bem perto da entrada, tem uma daquelas pistolas igual a que a gente usa no carrinho da atração do Buzz. De tamanho grande, entendeu? Olha! Eles fizeram uma homenagem lá no Swirling Saucers, né? Pra atração que inspirou o Midway Mania do Hollywood Studios. Interessante, não percebi, não. Bom, no corredor, depois que a gente andou, já passou, já terminou a atração do Midway Mania, a gente já tá saindo dela. A gente passa por um corredorzinho meio que de matagal ali, né? Com mais outras coisinhas, tem uns brinquedos ali. Ali tem várias coisas que eram antigas, que estavam do lado de fora, na antiga entrada da atração, que ficava no Pixar Place. Então tem aquela corrente de macaquinhos, né? Do Barrel of Monkeys, que ela ficava lá do outro lado da entrada da atração, agora ela foi trazida pra esse lado de cá. Verdade. E também nessa saída
saída que tem uma das recentes famosíssimas paredes instagramáveis, que é a Popsicle Stick Wall, que é uma parede toda feita de palito de sorvete manchado. E aí, então, se você quiser tirar uma foto numa parede instagramável do Popsicle Stick Wall, é na saída do Toy Story Mania. Fantástico. Pois é. Era instagramável. Tem aquela lanchonetezinha ali, né, que é uma... Woody's Lunchbox. Woody's Lunchbox, que é um serviço de balcão, né? Lotado! Lotado, sempre lotado. Lotado! Mas o legal é você notar aquilo que a gente tá falando. Toda a estrutura da lojinha é a lancheira do Andy. E ela tá uma lancheira com a porta aberta tá sendo segurada ali por palitos, por lápis, por umas coisas assim. E aí tem uma referência legal. No primeiro Toy Story, naquela cena, logo no começo do filme, que o Andy tá ganhando os presentes e tá abrindo os presentes e os brinquedos estão no quarto tudo preocupado, né? O que tá vindo de presente, né? Que vai ser substituído e coisa do tipo. O primeiro presente que é aberto pelo Andy é uma lancheira, antes dele abrir o Buzz. E aquela lancheira com aquele desenho é essa que tá lá no Woody's Lunchbox. Nossa. Os caras conseguiram trazer isso de lá, essa referência do filme. Que legal. E se você prestar atenção, de frente pro Woody's Lunchbox, tem uma pilha lá de blocos, uma torre, não sei o que, e tem um Green Army Man de binóculo olhando pro Lunchbox. No filme, quem tá olhando pros presentes era um soldadinho com o binóculo passando o rádio. Então, quer dizer, eles fizeram a cena ainda do Green Army Man ainda olhando pro Lunchbox, fazendo referência ao filme. Muito bom isso, né? Nossa, maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso mesmo. E é interessante você olhar ao redor, ali em volta do guichê ali, pra você fazer o pedido das suas comidas e tal, porque é como se tivesse realmente uma lancheira com as comidinhas do Andy ali, todas empilhadas, bonitinhas, do que ele levou pra comer e tudo mais, só que em vez dele comer, ele pegou aquela comida e tudo ele serviu pra montar as brincadeiras dele, né? Então, tem uns biscoitos em formato de bichinhos, que estão num cantinho assim. Se você olhar, são os mesmos bichinhos da premiação do Toy Story. Da premiação do Toy Story, que são os mesmos bichinhos que aparecem no vídeo da Jessie da série antiga no Toy Story 2. Caramba! Entendeu? É exatamente igual, né? O castor, tá vendo? Tudo igualzinho. Então eles usaram o mesmo desenho dos bichinhos de papel que tem no filme, é o que tá na atração como os prêmios e é o que tá no biscoito no Lunchbox. Incrível. Os caras são... Nossa. Não, os caras são monstruosos. Os caras são monstruosos mesmo. Ali dá pra você ver, né, dentro dessa lancheira também, Oreos, né, os biscoitos, caixa de suco. Inclusive, se você olhar o menu de comidas, o Andy desenhou o menu de comidas na lateral da caixa de suco. Tem até uns snacks, umas cenourinhas que ele não comeu, um aipo que ele não comeu, obviamente, né? E outras coisas do tipo. Tem aqueles Baby Bell, que é um queijinho dentro da embalagem. Esse é patrocinado, obviamente. Tá tudo lá. Inclusive, o Andy, ele usou a caixinha desse queijo Baby Bell pra fazer uns bichinhos, que ele coloca uns palitos nele. Então, tudo isso tá ali em volta. Sim. No meio dos corredores ali, das passagens, pra você, por exemplo, a hora que você tá indo pro Slink Dog Dash, tem uns quiosquinhos com venda de produto, vendas gerais de produto. Se você olhar esse quiosquinho, ele foi feito, é como se fosse um brinquedo, é um carrinho de brinquedo. Um deles é um Fisher-Price Play Family Camper, que é um trailer de acampamento, que é um brinquedo realmente que existe da Fisher-Price, de tamanho grande, ele tem a lojinha lá dentro dele, né? E o outro é um carrinho de trator, um caminhão, na verdade, é um caminhão, uma caçamba, e eles desenharam os carrinhos de produto conforme carrinhos de brinquedo, tamanho, né, pra nós grandes, né? Que legal. E falando do Slink Dog Dash, essa entrada é muito legal do Slink Dog Dash. Se você olhar, assim, a própria fachada da entrada dele, você percebe que é um caderno, né, uma folha de caderno escrito à mão, desenhado tudo a lápis ali, né? Cheio de caixa de brinquedo. E, assim, o Standby Entrance, né, o relógio, é um relógio. É um relógio digital, onde tem a... Oitentista pra entrada do Fast Pass, desculpa, eu falei errado. É pra entrada do Fast Pass, é um relógio digital, tem lá o tempo de fila esperado pro Fast Pass, né? Sim. Pro Standby, é a tagzinha, a medalhinha do Buster. Lembra do Buster, que é o cachorro que ele ganha no final do primeiro filme? Sim. Quando a gente tá entrando nela, pela entrada do Slink Dog Dash, se você olhar, tá assim, é uma medalhinha de ouro, tá escrito Standby Entrance e tem um reloginho com o tempo de espera de fila. Só que na hora que você passa por ela e olha pra trás,
tá escrito Buster e o endereço deles, que é 234 Elm Street. Então você descobre que aquela lá é a medalha do cachorro dele. Ah, que legal. Ali na área de espera do Slinky Dog Dash, toda ela foi feita também, de novo, com caixas de brinquedos e tal, com a própria caixa do Slinky Dog Dash. Então, aqueles trilhos, todos eles foram montados pelo Andy. E como a gente tá esperando na sombra, embaixo da própria caixa de brinquedos, se você olhar pro teto, você vai ver tipo um manual de instrução do brinquedo de montagem dos trilhos. Inclusive na parede que tá do lado do trem mesmo, quando você tá já na borda de sentar no carrinho, do lado oposto, né, por onde a gente entra, tem uma paredona toda rabiscada, desenhada à mão. Então, ali tem algumas referências a coisas dos filmes. E tem também, acho que um dos únicos Hidden Mickeys que tem nessa área. Um dos poucos Hidden Mickeys que tem nessa área, que tem umas nuvens ali em formato das três do Mickey ali. Quando a gente entra mesmo no carrinho do Slinky Dog Dash, logo saindo da estação, já quando vai começar a atração, a gente passa bem rapidinho pela caixa do Rex, do dinossauro brinquedo do Andy. E nessa caixa dá pra ver umas coisas muito legais. Tem tipo um manual de instrução dele, onde tem várias coisas escritas, tipo Tiranossauro Rex. Tyrannosaurus mean tyrant lizard. An ancient Greek, the Rex means king in Latin. The most feared dinosaur of the Cretaceous period. Quer dizer, o dinossauro mais temido. E, quer dizer, só que vai justamente contra o que o brinquedo é, né? No desenho, que ele é mó bocozão. Mó bocozão. É muito bom. E na caixa, uma caixa de brinquedo, tem uma etiqueta de preço. Duas coisas aqui nessa etiqueta colada em cima de preço. Né? Aquelas de marcadora mesmo, né? Primeiro, você vê que o brinquedo foi comprado no Al's Toy Barn, né? Que é do segundo filme. E segundo, tem 2 números em cima, que é 11,22 e o preço embaixo, R$19,95. 22 de 11 de 1995. 22 de 11 de 1995. Lançamento Toy Story. Lançamento do Toy Story. Excelente. Eu sabia que a gente ia chegar lá. Muito bem, muito bem. Tinha certeza que a gente chegaria lá. É o lançamento dele nos filmes. Muito bom, do Toy Story 1 dos filmes. É isso aí. No manual ali, nas coisas que tá escrito na caixa do Tiranossauro, tá escrito assim: also available from Borealis, Triceratops e Parasaurolopus. Quer dizer, são os outros brinquedos de outros dinossauros que eles também vendem da mesma coleção. O Triceratops é a Trixie que aparece no Toy Story 3. Depois que a gente já tá terminando, quando a gente já tá voltando pra estação, o boarding station lá, pra estação pra finalizar o ride e sair fora dela, a gente passa do lado do Mr. Spell, que é aquele brinquedo que aparece no filme, que ele soletra e fala a palavra, né? Esse Mr. Spell, ele também estava na entrada do antigo Toy Story Mania. Ele foi trazido pra cá agora, né? Pra esse local. E aqui tem algumas referências, né? Você tem o Pinguim, o Easy cantando lá, You Got a Friend in Me, na hora que a gente tá terminando o ride, né? No fundo dele tem uns livros abertos. Em cima dele tem um livro fazendo uma coberturinha. Esse livro é chamado Partly Cloudy, que é uma referência a um dos curtas da Pixar que passou na frente em algum desses filmes. Eu não lembro se foi o primeiro, o segundo, mas é uma referência a um dos curtas que passou antes de algum dos Toy Story. Eu acho que é o 2, tá? Se eu não me engano, eu acho que é o 2. Mas é isso aí. Embaixo dele tem uma caixa do carrinho de controle remoto que aparece em todos os filmes praticamente. E quando você olha lá abaixo o número de série, o número do modelo do carrinho, tá escrito TSL 101118. O que significa isso, Ju? Puxa, essa é difícil. Essa é difícil. É a inauguração da área? Quase. É a data que anunciaram a área? Não, é difícil, não. É difícil. Não, tá bom, então vai. TSL é Toy Story Land. Sim. Só que aqui é 10, 11 e 18. A data É que não é exatamente 11 de outubro de 2018. Não foi isso. Não foi essa a data que ela abriu. 10 é porque em 2010, na Disneyland, abriu a primeira Toy Story Land. Em 2011, em Hong Kong, abriu a segunda Toy Story Land. Não. E no Hollywood Studios, em 2018, abriu a terceira Toy Story Land. Então aqui é uma referência às 3 datas das 3 Toy Story Land que existem no mundo da Disney. Entendi. Não, essa era muito avançada. Era difícil mesmo. Essa era sacanagem. Se você acertasse, ia ganhar um prêmio. Ia ganhar um prêmio. Pra acabar, vamos lá pro Whirling Swirling Saucers,
que esse é um brinquedo, o brinquedo inteiro, aquilo é um brinquedo que ele ganhou no Pizza Planet. Todo aquele negócio é uma grande propaganda, o brinquedo propaganda do Pizza Planet, né? É o brinquedo que a gente anda, veio do Pizza Planet. Nossa, não só os garras, mas o brinquedo inteiro? O brinquedo inteiro, é como se fosse um... Nossa, eles não têm noção dos brindes de pizzaria, não, tudo né? porcaria. Nada a ver, né? É que nem brinde de Kinder Ovo, você vai ver uma coisa boa, vai vir só tralha pra pisar no pé e doer. Exatamente. E engraçado é que quando a gente entra, a gente passa pelos dois guardas robóticos, igual no filme, na entrada do Pizza Planet, quando eles vão no filme, tem dois guardas robóticos com lanças, assim, com as pontas são pizzas, que eles têm que levantar a lança para as pessoas entrarem. Então aqui eles repetem o mesmo design, né? A mesma brincadeira. E ali, pela aquele corredor que a gente vai entrando da fila normal, tem alguns dos aliens verdes ali em volta, e eu não lembro disso, mas me parece que se você prestar atenção, você vai ouvir os aliens falando pra você assim, tipo, garra. E ali também tem justamente essa pistola, esse blaster gigante, que é a homenagem ao Buzz Lightyear, o Space Ranger Spin, que é exatamente o mesmo modelo que a gente atira lá na atração do Magic Kingdom, tá aqui em formato gigante. Muito bom. Caramba, quanta coisa. Não, e assim, eu acho que se a gente... Tem mais. Não, tem muito mais. Acho que se a gente fosse fazer uma coisa mais minuciosa aqui, dava pra ficar mais 3 horas aqui falando só de detalhezinho dessas áreas. Mas é muita coisa mesmo que eles escondem lá. Acho que hoje a gente conseguiu dar uma brincadeira aqui pra todo mundo começar, né? Assim que a gente puder voltar pra lá... Vai chegar esse dia? Vai chegar esse dia, gente. Vai chegar. O legal é o seguinte, é interessante você ir lá sabendo já as coisas que tem. Lógico que é pra você olhar e saber, mas também ajuda você a começar a olhar com outros olhos essas áreas. Claro. Quando você vê aquele monte de dominó ali empilhado, você fala assim, cara, isso aqui não é só um dominó empilhado, é o que a Ju falou. Não tem um conjunto de caixas, de blocos que não esteja ali formando alguma coisa, né? Eu lembro, acho que bem no miolo da área que tem ali em volta do Slink Dog Dash, tem um monte de bloco, tem um monte de soldadinho e tem esse bloco formado WW e depois 2 ou 1. É meio que uma homenagem, porque são os bonequinhos que foram feitos na época da Segunda Guerra Mundial, World War II, sabe? Então, tudo tem alguma coisa que eles estão referenciando, que eles estão puxando em algum lugar. Eles não fazem nada de graça. Nada. Tudo é muito minucioso, Tudo né? é pensado, tudo é estudado, tudo é minuciosamente... Assim, às vezes eles erram algumas coisas. A gente sabe que a Toy Story Land foi uma área que tem muito problema de orçamento, eles precisaram cortar, às vezes os materiais, a pintura, depois começou a descascar muito rápido, coisa do tipo. Mas, por mais que eles talvez não tenham conseguido concretizar o tamanho do escopo que eles pretendiam, a criatividade tá lá. Isso eles não deixaram de fazer, que é o mais impressionante, né? É ver o quanto eles conseguem ser criativos e curiosos e sempre surpreender a gente com esse monte de detalhes. E a gente vai voltar aqui em outros episódios pra falar de mais detalhes de outras áreas, de outros parques, coisas que não falta, é isso pra gente trazer aqui pra vocês. Com certeza. Né? Bom, é isso aí. Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Busch Gardens acima e recebem aqui ao final de todo episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então vamos lá, começando pelo grupo Busch Gardens. Temos a Beatriz Amorim, Bruno Ferreira, Érica Rabelo, Gregório Fonseca, Mariana Suzuki, Pedro Fogolin e Regina Lopes Papa. Do grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, André Luiz de Marca, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Mouro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Alfradique, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliano Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Pamela Roriz, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Thalita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Ana Levinspool, André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, João Coelho Rua, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thais Del Papa e Tiago Costa. E do grupo WOW
Disney World, Bernardo Almeida, Flávia Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça,